Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui estamos iniciando o 5º episódio do nosso podcast ou videocast. Estava falando com o combinado, com o convidado, que como temos vídeo, então videocast. E podcast, para quem quiser ouvir no Spotify, é a série As Personalidades e a Personalidade. Como vocês, aqueles que já assistiram os outros episódios, sempre a gente traz uma personalidade, uma pessoa de destaque no nosso campo de atuação, campo de gestão de talentos, gestão de recursos humanos. E nesse eu tenho o prazer eu tive o prazer de ter o Marco Ornelas, que aceitou o convite, né? O Marco, um colega consultor de mais de década, né? Melhor a gente não lembrar quanto tempo, mas que temos um contato próximo através do uso do Hogan e de outros projetos que ele realiza. Acompanho a trajetória do Marco há muitos anos e achei que seria muito legal aqui vocês conhecerem um pouco mais do trabalho, dos pensamentos, das propostas do Marco Ornelas, da Ornelas Academy. Ele vai ter a oportunidade de falar mais sobre o trabalho que ele realiza. Então, me dá muita honra poder cumprimentar hoje e dar as boas-vindas e agradecer você ter aceitado esse convite, Marco. Super obrigado. Nossa, fiquei muito honrado com o teu convite, principalmente lembrando dos últimos videocasts que você fez, né? Então, uma honra estar junto com esse time de pessoas. Obrigado por esse espaço para a gente bater papo, conversar, né? Você é uma pessoa que eu admiro, né, pelo trabalho que você faz. Já são alguns 15, 16 anos que a gente se conhece, está junto, então super legal. Admiração mútua, é bom assim, né? Porque eu tenho tido a felicidade, né, de que as pessoas que participaram aqui nos podcasts, além de serem personalidades do seu campo de atuação, são pessoas amigas que eu tenho um apreço pessoal, né? Então é muito legal contar com isso, porque aí fica um papo que mais gostoso, né? Mais gostoso, né? Só falta, eu sempre brinco, né? Falta um vinho às vezes. No último episódio com a Vicky Bloch, ela falou: isso aí precisa, né? Isso aí move emoção. Eu falei: a gente pode fazer com um vinho também, né? Para uma hora, né? Pode fazer, né? O Marco tem um trabalho, né? Um trabalho que pode se chamar de podcast, né, de conversas inspiradoras, né? Isso. Eu não sei para inspirar o quanto também uma taça de vinho ajuda, gostoso, né? Ajuda, mas aí são as ideias. Mas então, Marco, eu queria primeiro compartilhar com vocês o perfil aqui do Marco, para quem não conhece, né? O Marco é psicólogo. Então, compartilhamos essa formação, né? Psicólogo, tem um mestrado em Ciência do Comportamento na Universidade da Califórnia, Americana da Califórnia, mestre em Biologia Cultural pela Universidade Maior do Chile e Escola Matricística, pós em Neurociência e Futuro Sustentado das Pessoas e Organizações, é consultor, coach, designer organizacional, palestrante e facilitador de grupos e workshops em temas como liderança, complexidade, gestão, desenvolvimento de equipes, inovação e RH. Não é pouco, não. É só olhar o portfólio aqui do Marco, você já sabe o que vem pela frente. Autor dos livros Designer RHs para um Novo Mundo, Uma Nova Desordem Organizacional, que é esse daqui, que eu tenho, e foi na pandemia que foi lançado. Ainda vou pedir para ele autografar para mim. E é o CEO da Ornelas Consulting e Ornelas Academy, né? E aí tem o link para quem quiser saber mais dele. E os livros que eu mencionei para vocês, né? Então, são esses os livros que é de autoria do Marco ou que teve participação do Marco na elaboração, no material, e nós vamos ter oportunidade. Legal. Você quer falar mais alguma coisa sobre você para o nosso
nosso público espectador ou ouvinte saber um pouco mais de você, além do que está colocado aí? Talvez, eu acho que algumas questões pessoais que de alguma forma interferem na nossa personalidade, né? Eu tenho 66 anos de idade, acho que isso é importante demarcar. Me sinto sempre uma pessoa muito inquieta, muito curiosa e muito provocado. Eu falo isso sempre nas lives, né? Nas palestras, muito inspirado e muito provocado pelas minhas filhas e meus 3 netos. Agora tem mais netos já? 3 netos, e tem mais um que vem a caminho aí, provavelmente para setembro ou outubro, né? Então vão ser 4 netos. Vai ganhar de mim. Tem 3. E assim, o mais velho tem 13, só para você ter uma ideia. Eu tenho um de 7 e uma de 1, né? Então são tempos diferentes e provocações diferentes que foi me afetando de forma diferente, né? Então acho que nos últimos tempos, olhando um pouquinho para o futuro e pensar sobre o futuro, né? Que futuro é esse que quero deixar para os meus netos. Isso, principalmente o Vitor, que tem 7, e a Olivia, que tem 1 ano, e o próximo que vem, né? Enfim, que mundo é esse que a gente vai deixar, né? Assim, então, eu acho que eu estou olhando muito para isso, para o futuro. Interessante. Acho que essa inquietude é algo que, ao longo da carreira, que eu acompanho o Marco, né? Ele está sempre iniciando alguma coisa nova, como vocês viram, né? Fazendo um programa novo, foi lá para o Chile, ia lá cada 15 dias. Não, foram 7 semanas, ao longo de praticamente 2 anos. Né? Então foram 4 idas num ano e mais 3 idas num outro ano, entre 23 e 24. Mas eram semanas intensas, assim, de segunda a sábado, aulas intensas. Era aula de segunda a sábado. E uma coisa maravilhosa, que era o Humberto Maturana dando aula, né? Assim, acho que só um dos módulos, uma dessas semanas em que ele apareceu pouco, mas em todas as outras ele estava presente de manhã até o final da tarde, noite muitas vezes, e de segunda a sábado. Então, Você consegue tirar, assim, uma coisa que inesquecível desse programa que você traz, assim, que entrou no seu DNA, assim? Eu sei que uma é sacanagem falar uma coisa, mas... eu acho que... Eu vou me permitir fazer 2 coisas. Eu acho que a primeira eu acho que de compreensão de uma visão de mundo diferente. Porque a ideia, né, da tese ou da teoria, né, vamos chamar assim, do Humberto Maturana, e lá atrás também um pouco do Varela, era de discutir, separar o que é da biologia, o que é da cultura. E agora, inclusive, fazendo uma pós, né, que eu estou fazendo uma pós, eu não terminei ainda, a pós em neurociência, eu estou vendo exatamente isso. O que é do ser humano, o que é da biologia, natureza humana. E o que é da natureza humana e o que é da cultura. Porque a gente muitas vezes fala, o ser humano é assim. Não, assim é a cultura. O ser humano não é assim. Não é assim enquanto essência, enquanto biologia. Então isso foi uma coisa muito legal. E acho que a outra, a generosidade de ter convivido com Humberto Maturana, que era uma pessoa assim especial. Né? Então eu destacaria essas 2. Né? E que foi me inspirador. Foi inspirador. E eu diria que em alguns aspectos, assim, eu inspiro a minha carreira olhando um pouco o que eu vivi com ele. Tive muitas pessoas inspiradoras na minha vida, mas ele foi uma pessoa muito inspiradora. Que legal. Valeu todas as idas. Nossa, valeu. Fora os vinhos que a gente tomava e a turma, né? Porque nós éramos 10 brasileiros, né? Então eram 10 brasileiros. Essa turma tinha mais ou menos umas 50 e poucas pessoas. A maioria, acho que cerca de 20, 25 eram chilenos. Depois você tinha gente de toda a América. Venezuela, Colômbia, Argentina, brasileiros. Brasileiros era o segundo grupo maior, eram 10 pessoas. E assim, eu não conhecia todos os 10, então foi muito gostoso conviver essas 7 semanas juntos, né? Porque a gente ia junto, voltava junto. E aí, claro, e Chile, não sei quem conhece, Santiago é uma cidade muito gostosa, maravilhosa, gostosa. Éramos muito bem recebidos, então, enfim, foram 7 semanas muito gostosas. Né? Legal.
Bom, Marco, nós viemos aqui também para falar de personalidade, né? Legal. A gente estuda na psicologia, a psicologia da personalidade e depois, obviamente, na formação, na certificação de Hogan que você fez, que você usa, quer dizer, a Hogan Assessment fala, é a ciência da personalidade. E aí eu tenho procurado, no todos os episódios, né, colher assim de cada um. O que é personalidade para você? Né? Não, sem esquecer, não, no livro falava. Mas assim, quando você fala, se alguém te pergunta, né, o que é personalidade, Marco, como é que você define? Eu vou te dizer que nesse momento, eu para vir para cá, para conversar contigo, vamos dizer, olhei alguns referenciais. Tá. Mas eu quero te dizer que eu também estou refletindo, porque eu estou fazendo uma pós em neurociência. Né? Então, a gente está discutindo essas conexões, essas sinapses, memória. Então, falando um pouco disso, de afetos, de emoção. Legal. Né? Então, é possível que, ao final, eu tenha novas conexões. Né? Mas eu te diria que, para mim, personalidade tem a ver com traços psicológicos, né? Que a gente vai construindo ao longo das nossas interações. E um conjunto de características individuais que, de alguma forma, afetam a nossa forma como a gente pensa o mundo, como a gente sente o mundo e como a gente se comporta. Né? Então, para mim, essas dimensões, isso. Né? O nosso comportamento, o nosso pensamento, a nossa forma de ver o mundo e a nossa forma de se emocionar, de se emocionar mesmo, tem a ver com a nossa personalidade. Né? Seja quando você está interagindo com o outro, está enfrentando uma mudança, enfrentando um problema, Fatos. Pensando numa estratégia, personalidade... Está afetando isso. Está ali, né? Faz parte. Aí é aquela coisa, é biologia, né? O que disso e o quanto é influenciado pela cultura de cada um, mas acho que tem um eixo que é da natureza humana, né? Sim. Que se a gente olha, eu li aí nas férias um livro Café com Sêneca, sobre os pensamentos do Sêneca, né? E aí tem várias coisas que ele falava 2000 anos atrás que parece que é tirado de um livro de hoje. Né? Quer dizer, então você vê que tem um eixo que é da natureza humana, que passa tempo, passa culturas e passa história, porque é esse eixo condutor. Aí, quando a gente está falando em personalidade já no mundo corporativo, no mundo, né, das organizações, né, que nós atuamos com as organizações, aí vem aquela pergunta, bom, mas o que é importante? A personalidade do ponto de vista da identidade, como eu me descrevo, ou a personalidade do ponto de vista de como eu pareço para os outros? Né? Como é que você vê essas duas perspectivas? Eu acho que você usa a palavra correta, são perspectivas diferentes. Né? Quer dizer, quando eu, Marco, paro para olhar para o jeito como eu me comporto, como eu vejo o mundo, como eu me emociono, essa é a minha perspectiva. Né? Então, ela é uma perspectiva não só enviesada por conta de emoção, etc., mas ela é uma perspectiva diferente da sua perspectiva. Né? A gente fala pouco, né? Mas eu gosto muito e me inspirou muito há muitos anos atrás, isso era coisa do tempo de faculdade, quando a gente falava de janela de Johari. Né? Assim, já citei uma vez aqui. Bárbara, Nossa, mas a gente fala pouco, mas eu acho super importante, porque é inevitável que existam algumas partes minhas que eu desconheço, né? Que eu não acessei, e que você não vê, enfim, né? Que eu estou em descoberta. Né? A gente poderia dizer isso está um pouco associado ao inconsciente, enfim, mas tem. Tem partes que você vê no Marco em que eu não vejo. Né? É muito curioso quando a gente se vê num vídeo, né? Provavelmente eu vou me ver nesse vídeo e vou falar, nossa, que voz esquisita, que jeito, se mexe demais, enfim. Porque eu não percebo dessa maneira, né? O som, por exemplo, da minha voz é muito diferente do que você está me ouvindo. E tem partes em que eu diria assim, são coisas secretas, né? Assim, que eu não revelo, que eu não mostro, né?
Algumas pessoas mais, outras menos, mas eu sempre tenho uma área secreta que as pessoas não veem, né? Às vezes a gente até emite um determinado comportamento, uma emoção que surge, que o outro se surpreende. Nossa, por que isso, né? Então, eu acho que essa construção de todos os lados, né? Tem uma identidade, mas eu não posso olhar somente ela. Tem uma reputação e uma imagem que eu jogo no mercado e que as pessoas olham. Por isso que é importante ouvir feedback, por isso que é importante, né, fazer terapia ou fazer momentos de reflexão para você refletir. Isso que eu estou pensando, isso que eu estou sentindo, dessa maneira que eu estou fazendo faz sentido ou não faz? Né? E em relação ao que eu almejo, o que eu quero, o que eu aspiro, né? Quer dizer, minha filosofia de vida, o que eu quero ser para o mundo, também, aí ajustes que a gente tem que fazer pelo que a gente quer, né? Mas é só uma coisa curiosa sobre Janela de Johari, né? Eu também, acho que eu vi a primeira vez, acho que em dinâmica de grupo, lá no terceiro ano, quarto ano, não me lembro, mas e eu acho que quando eu via Johari, eu achava que era uma coisa de hindu e tal. Depois eu descobri, é o Joe e o Harry que criaram o Joe e o Harry com o Johari, e ficava uma coisa, né, para a Janela de Johari, meio misteriosa, né? Mas talvez as pessoas mais jovens, né, procurem Johari, Johari, né? É uma coisa muito simples, mas ele é super útil quando você vai trabalhar a interação, vai trabalhar porque ele fala das duas interações, do quanto eu me conheço e quanto eu me desconheço, né? Então, e quanto o outro me conhece e quanto o outro também me desconhece, né? Então, a combinação desses 4 parâmetros sai 4 janelas. E tem aquela que nem eu conheço, nem os outros, que é o inconsciente, né? O desconhecido. Né? E talvez até seja, Roberto, aprendizados que ficaram na nossa memória, que não são mais acessados por mim, mas poderão vir a ser diante de um contexto novo que pode aparecer, em que aquela memória vai aparecer. Né? Enfim, então tem... Agora, no senso comum, também outra coisa que eu tenho ouvido os convidados, né? No senso comum, fala muito, aquele cara tem uma personalidade forte, né? O fulano não tem personalidade. Você conhece alguém que não tem personalidade, Marcos? Não existe isso, não existe isso. Para mim, inclusive, quando você fala de personalidade fraca ou sem personalidade, né? Que poderia ser também sem personalidade ou fraca e forte, para mim, ela está muito mais relacionada a um viés da nossa sociedade, né? Então, para mim, por exemplo, quando você diz assim, uma pessoa sem personalidade, para mim é como se você estivesse dizendo uma pessoa sem posicionamento, uma pessoa sem firmeza, uma pessoa que muda de opinião, né? Isso não é necessariamente sem personalidade. Né? Não, e a coisa do viés também é assim, porque ele não pensa... E como eu, a personalidade dele não é parecida com a minha, então ele não tem personalidade. Né? Ou quando eu digo, por exemplo, uma personalidade forte, né? Assim, é uma personalidade forte, o que é, né? Assim, na nossa sociedade, personalidade forte é quem se posiciona, quem é muito assertivo, quem em alguns momentos, inclusive, é muito agressivo, o que fala, o que pensa, etc. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse sem personalidade, ou fraca e forte. Para mim não existe forte, fraca ou sem. Personalidade é um jeito de ver o mundo, de se posicionar, de se emocionar. E aí, é claro, tem gente que, né, a gente poderia dizer mais low profile, né? Assim, eu, por exemplo, me considero dentro dessa categoria, né? Que eu me posiciono algumas vezes, mas em algumas vezes eu não me posiciono. Então, né, no conceito de personalidade forte, não tem essa personalidade forte. Você não está preocupado em fazer musculação de personalidade. Nada. Até porque eu acho que a gente precisa pensar... eu acho que você falou um pouquinho antes do que a gente quer na vida, do que a situação pede, exige. Né? A gente poderia falar, por exemplo, em personalidade e em autenticidade, né? Ou genuinidade. Né? Assim, então, para mim, é só uma coerência do que eu penso, do que eu sinto e do que eu faço no dia a dia. Né? Então, a adequação disso é necessário. Né? Quer dizer... não é tudo que eu penso que eu posso falar, ou não é tudo que eu penso que eu devo dizer, não é tudo que eu sinto que eu vou manifestar. Que em nome da autenticidade as pessoas acham desculpa para ser
duros, rudes, sem dúvida, né? sem dúvida. Às vezes não, mas porque eu sou que eu sou autêntico, né? Mas o autêntico não te dá liberdade de entrar e ofender, desrespeitar a outra pessoa. A gente ainda tem, Roberto, muito dentro da organização esse paradigma ou esse modelo do líder muito extrovertido, muito autoritário, muito mandão. Temos, e isso é ruim, né? Eu me recordo que eu li há alguns anos atrás, um livro que foi best-seller, você deve Susan conhecer. Cain? Isso. Estava pensando O Poder dos Quietos, né? Quer dizer, putz, quando eu li isso, fez todo sentido. Eu falei, cara... Para mim também. Cara, tá aqui, ó, é o poder dos quietos, né? Assim, tem... Enfim, eu acho que tem aquela coisa da introversão, de refletir, pensar antes de agir, né? Eu acho que eu consigo fazer um certo equilíbrio. Não acho que sou um típico introvertido, nem um típico extrovertido. Eu consigo passear por esses dois, adequando a situação. Né? Se a gente olha as várias iniciativas, eu sei que deve ter um custo para extroverter, né? Sim, mas você consegue, porque eu costumo dizer que personalidade não é uma camisa de força, né? Quer dizer, não, a minha personalidade é assim, então eu sou ágil assim. Isso é desculpa, né? Porque você faz, a gente consegue fazer, se você tem uma aspiração e um objetivo, fazer algumas coisas que são fora da sua zona de conforto, né? Então, para um introvertido, o extroverter faz parte. Se aquilo que você quer fazer, aquele objetivo que você tem, aquilo que você quer realizar demanda uma comunicação, né? Sabe? Então, fazer aqui, não usar personalidade como desculpa, né? Não, porque a minha personalidade é assim, né? Isso é muito comum. Eu acho que a coisa de estar consciente da realidade, né? Então, eu sei exatamente quais são os contextos em que eu sei que aquele contexto está diferente, é exigido comportamentos diferentes dos meus. E eu sei que isso vai precisar um esforço adicional. Né? E até que ponto vale a pena? Vale a pena ou não. Né? É uma decisão. É uma decisão, é uma escolha. Mas muito consciente. Eu acho que esse é o exercício que a gente precisa fazer de autoconhecimento, de ir acessando essas áreas, essas questões. Né? Por isso que eu acho... nem sei se você vai me perguntar isso depois, mas eu te diria, por isso que a gente vai mudando a nossa personalidade ao longo da vida. Né? Acho que eu ia perguntar algo mais ou menos nessa linha, né? Que é assim, como é que a sua personalidade influenciou na sua marca pessoal, na sua atuação, né? Vamos dizer, no papel profissional principalmente, né? Como que o quanto que você percebe que a sua personalidade influenciou a marca pessoal, a marca Marco Ornelas, e se isso houve uma mudança, né? Quer dizer, ao longo da vida adulta, né? Se você percebe que houve aspectos que que você mudou. Né? Total. Quando você falou, a gente vai conversar mais ou menos por esse assunto, eu fiquei refletindo, mas eu te diria total. Sabe assim, nesse momento o meu convite é mesmo viajar lá atrás e ver o Marco, moleque, filho caçula, um irmão mais velho de 5 anos, e aí eu percebia nitidamente o que meu irmão fazia para, enfim, conquistar a atenção. Copiava, assim? Não, ao contrário. Ele escolheu um caminho e eu escolhi um outro caminho para conseguir, enfim, a atenção de mãe, de pai, etc. Né? Então, eu percebo nitidamente. Então, meu irmão era mais assertivo, mais direto. Né? Ele foi fazer engenharia, por exemplo. Né? Assim, então... percebe-se que ele fez uma escolha e eu acabei fazendo uma outra, né? Assim, de ser dentro de casa, por exemplo, mais quieto, o que refletia mais, o que pensava mais, né? O que de alguma forma pensava mais, né? Então, eu fui mais introvertido mesmo, né? Eu fui de pequenos grupos, de poucos amigos profundos, mas
pequenos grupos. E a né? escolha de psicologia, como é que foi? Então, eu estava no colégio, naquela época a gente tinha o colegial, né? Primeiro, segundo e terceiro ano. No segundo ano, nessa escola, eu sou de Santos, essa escola era uma escola estadual, essa escola tinha aula de psicologia no segundo colegial. Que legal. E a professora, eu me lembro assim, como se fosse hoje, o dia que ela entrou na sala para dar aula de psicologia, eu me encantei com aquela mulher. Né? Assim, eu me recordo que eu estava sentado mais ou menos na frente e tinha mais 3 amigos, fazíamos um quarteto, assim, né? 2 amigas e mais um amigo, eram dois rapazes e 2 moças. O Pedro, a Valquíria e a Rita. Lembro até hoje porque são pessoas muito queridas, né? E a gente se encantou com aquilo e aí logo depois assim, o que você vai fazer? Vamos fazer psicologia. E os 4 foram para psicologia. Que legal. A Rita até hoje é uma pessoa que está em empresa, a gente às vezes troca algumas mensagens pelo LinkedIn, a gente se acompanha. Valquíria e Pedro eu perdi contato, mas assim, eu tenho absoluta certeza que se tivesse que voltar faria de novo isso. E botei na cabeça, psicologia e fui direcionado para isso. Fiz vestibular para a psicologia, escolhi as escolas que eu queria fazer psicologia e foi. E não tenho nenhuma dúvida de que faria de novo. Né? Agora, talvez como eu e como eu diria a maioria quem vai fazer psicologia começa pensando em clínica e depois muda. Você foi para a psicologia organizacional, né? Como eu, né? E como é que foi essa? Para mim era você clínica. Você chegou a clinicar? Sim. Você clinicou. Sim, cliniquei. Eu fiz toda a minha formação. Essa faculdade, essa universidade que eu fiz, ela tinha você escolhia, você fazia estágio nas 3 áreas, educacional. Sim. Organizacional, né, que a gente chamava até industrial, e clínica. Então, eu fiz o necessário de horas em cada uma dessas áreas, mas eu acabei concentrando em clínica porque era o que eu queria fazer. Né? Tá. Então, nessa época, eu fiz curso no SEDES, de Gestalt, eu estava metido com... Aquela época estava chegando biodança, aquela época estava chegando análise transacional e eu me meti em todos esses cursos e fui agregando aprendizados. Eu queria fazer clínica, né? Aí, assim, no meio do último ano, eu já estava quase numa fase de... Eu já tinha encerrado todas as horas, né, organizacional e educacional. E eu tinha um grande amigo até hoje, o meu irmão, eu diria, um grande irmão, que trabalhava na Mercedes-Benz e falou, Marco, vem fazer estágio aqui, a gente está precisando de alguém para RH. Quem que é? O Gilberto Chinechi, que você conhece. Sim. Gilberto, isso é um super grande amigo. A gente teve uma época, inclusive, que a gente morou junto, né? Porque somos de Santos, estávamos em República. E aí ele falou, vem fazer um estágio aqui. Eu falei, não sei se eu quero, né? Porque naquela época, a imagem que a gente tinha do trabalho da psicologia dentro da organização era uma imagem meio distorcida, né? Totalmente distorcida, mas muito mais, né? Se dizia fazer a cabeça... Preconceito, né? Era, fazer a cabeça do trabalhador. Né? Nós estávamos, inclusive, vivendo toda uma transição, né? Dentro das indústrias. Foi na ditadura? Não foi na ditadura, já tinha passado a ditadura, mas foi no movimento sindical, né? Tá. Eu estava saindo da faculdade em 79 e 80. O Lula estava na porta das fábricas 78, 79 e 80, né? Foi exatamente assim. Eu vi algumas apresentações dele no estádio da Vila Euclides lá. Sim. E era um cara muito interessante, né? Do ponto de vista de empolgar a plateia. Continua interessante. Né? Continua interessante. Continua verdade. E aí eu fui, assim, meio que, tá bom, vou, né? Assim, tinha também uma questão objetiva e prática, que era a grana, né? Tinha a bolsa de estagiário da Mercedes, era uma bolsa, assim, que você não podia dizer, não quero, né? Principalmente para mim, que não estava fazendo nada, né? Então, era uma coisa muito legal. E fui me encantando, né? Eu não tenho dúvida da escolha que fiz e fui me encantando. O trabalho, naquela ocasião, o trabalho que a gente fazia lá dentro era um trabalho de muito valor, um trabalho de trabalhar com a liderança, de trabalhar com os times. Então, a gente já começou lá a exercitar muito do que eu fui aprender depois na SBDG com dinâmica de grupo. A gente já estava fazendo lá, né? Janela de Johari, a gente já estava fazendo lá, discutindo comunicação, falando com liderança. Então, foi uma baita numa escola. Legal. Né?
Eu não lembrava que você tinha trabalhado na Mercedes. Eu trabalhei na General Motors, então você em duas escolas, escola alemã e escola americana. Isso, exatamente. Mas falando da nosso métier, a nossa área de atuação, hoje em dia tem N pesquisas, né? E eu vi uma pesquisa agora do Great Place to Work sobre as 14 prioridades das empresas para a gestão de pessoas em 2024. Então, isso aqui é bem atual, né? Então, aí eles colocaram que o resultado da pesquisa, desse levantamento feito com pessoas de empresas, desenvolvimento e capacitação das lideranças, 43,6%, é o mais alto, né? Quase 44% colocou que essa é uma prioridade. Cultura organizacional, 35,9%, 36%, engajamento de equipes, 32%, comunicação interna, 30%, basicamente, ações de saúde mental, que aparece 29%. Né? Então, olhando esses temas, né, e a gente está envolvido direto ou indiretamente com alguns deles, né, o que você vê de denominador comum nessas prioridades, né, que estão apontadas? E você tem encontrado outra prioridade que não está nessas daqui? Me pareceu uma lista bem assim do que a gente tem escutado no mercado, né? Eu acho que talvez, assim, não aparece de uma forma explícita, talvez falar um pouco de diversidade e inclusão, né? Que a gente ainda encontra as nossas organizações muito bolhas, mas isso né? tem sido muito fechadas, que não aparece aqui. Ela pode estar presente em alguns itens, né? Do tipo saúde mental, engajamento de equipes, etc. Né? Mas realmente é um tema... Eu acho que o caminho aqui, eu até entendo essa lógica, né, e a pesquisa, enfim, mas eu acho que o caminho aqui tem uma pequena inversão, né? Para mim, o caminho, e que deveria ser mais a prioridade, deveria ser cultura organizacional. Né? Por quê? Porque a cultura organizacional é para o grupo, assim como a personalidade é para o indivíduo. Uhum. Então, eu acho que se o cenário está mudando, e está mudando, a gente precisa refletir sobre a cultura organizacional, né? Porque essa cultura é que vai dar a direção do desenvolvimento da liderança, né? Porque, por exemplo, quando eu coloco o desenvolvimento da liderança, e se eu tivesse dentro de uma área de RH pensando numa jornada, no desenvolvimento dos líderes da minha empresa, eu teria que primeiro perguntar, mas qual é a estratégia dessa empresa e qual é a cultura dessa empresa? Que cultura ela tá movimentando para sustentar esse desenvolvimento de equipe, né? Então, até se você está nos assistindo, reflita um pouco sobre isso. Eu vou trazer aqui uma mudança cultural de impacto. A gente até nem está falando muito dela, mas eu acho que ela vai ter muito impacto e pode ser um grande case no futuro, que é o Banco Bradesco, né? Você deve estar acompanhando. A gente tem uma mudança, né, de presidente antes do tempo. Olha que interessante. Sai antes do tempo um presidente que estava, chega um novo que, teoricamente, na cultura, ele não seria o mais indicado, ele já estava dentro da companhia, mas vem de fora da companhia, assume e começa a fazer uma série de mudanças de estratégia, de estrutura, consequentemente ele está mexendo, né, na cultura organizacional. E aonde ele vai mexer fortemente? É nas competências, nas características e no desenvolvimento dos líderes. Né? Então, eu acho que essa é a grande, para mim, a grande mexida que vai acontecer. Né? Me ocorre assim, quer dizer, a cultura faz o líder ou o líder faz a cultura? Né? As duas Porque coisas. É difícil, né? Você as duas coisas. Em algum momento, o líder fez a cultura. Em algum momento o líder fez a cultura. Essa cultura, né, se a gente for usar o exemplo do Bradesco, em algum momento ela foi construída lá atrás. Né? Ou ela pode ser renovada agora, ela vai ser construída agora. E aí ela passa a ser tão forte aquilo que ela passa a ser
o fator de critério de desenvolvimento da própria liderança, né? Então, eu construo e ele passa a ser o próprio... Então, a cultura constrói a liderança e a liderança está construindo a cultura. Essas duas coisas estão muito misturadas. Né? E qual a ponte que você faz disso com o trabalho, o livro, né, sobre organização consciente? O quanto você, nesse livro, você traz este aspecto da cultura e a influência da cultura no posicionamento da empresa, da organização na sociedade? Roberto, acho que para responder essa tua questão, eu precisava voltar um pouquinho antes, e eu venho lendo muito sobre isso, que é sobre a gente começar a entender mais sistemicamente a organização. Né? Quer dizer, não é de hoje que eu já leio sobre o pensamento sistêmico, mas eu tenho lido mais nos últimos tempos. Inclusive, agora está na minha mesa um livro muito interessante sobre design de culturas regenerativas. E lá ele está falando exatamente sobre essa integração de tudo, desse ecossistema. Né? Então, é muito importante que a gente entenda, está tudo conectado, estratégia, cultura, as características das pessoas e da liderança, os sistemas de remuneração, os processos, as tecnologias, de como é que a gente toma decisão. Tudo isso está tudo dentro de um único sistema. Quando eu mexo num, eu estou mexendo no outro. Né? E durante algum tempo, eu acho que a gente olhava, ou ainda tende a olhar isso de uma forma muito separada, fragmentada. Né? Então, os 3 livros, ele é uma tentativa de, vamos olhar o quadro inteiro, nunca mais pela parte. Por isso que quando eu saio do mestrado, ou melhor, dentro do mestrado, ali convite, né, não só do Maturana, mas de outros professores que estavam ali dando aula, e eu comecei a refletir o que eu vou estudar, né? Eu fui fazer uma pesquisa qualitativa com executivos de RH para entender, na percepção deles, ali da 2024, né? Objetivamente 2024. Não, 2014. O que é a pesquisa? Isso, a pesquisa que eu fiz, desculpa, foi 2014. E naquele ano, a gente estava discutindo uma série de transformações que eu estava vendo no mundo, né? Não só naquele ano, mas que a gente estava passando. E a minha pergunta era, quanto que o executivo de RH está conectado com essas mudanças, está observando esse mundo que está se transformando e, principalmente, o que ele está fazendo dentro das áreas em que ele tem poder, né? Domínio, para ajustar os processos, ajustar as políticas, as práticas de RH, né? Então, o que eu percebo, e a partir dali, até muito inspirado por design thinking e o conceito do design, eu afirmo, né, e por isso que eu coloquei o nome do livro, Designers para um Novo Mundo. Né? Então, para mim, o RH precisa ser um designer para um novo mundo. O que é um designer? É fazer um novo desenho organizacional, porque já era fato, não é hoje. Já foi um fato lá atrás que do jeito que as nossas organizações foram construídas, né? Algumas delas na Revolução Industrial... Período taylorista ainda. Não faz sentido. Quer dizer, quando a gente olha ainda a nossa organização, piramidal, organograma, jornada de trabalho, enfim, tudo isso, gente, isso é da Revolução Industrial. Assim, não faz mais sentido a gente pensar um mundo dessa maneira. Então, a gente precisa olhar de uma forma sistêmica. E aí, essa proposta de design organizacional é uma proposta de olhar, o RH olhar todos os negócios, né? Todas as partes, negócio não, mas todas as partes que compõem esse ecossistema. Então, para mim, a discussão de o que está mudando tem a ver necessariamente com essa integração de tudo e essa visão mais integrada, sistêmica. Esse pensamento sistêmico. Pensamento sistêmico. Né? E que eu acho que, assim, infelizmente, o RH a gente acabou, até pela própria natureza dele, né? Então a gente fala de recursos humanos. Ou mesmo quando a gente está falando de gestão de pessoas, eu estou falando só de um pedaço da organização. Na verdade, talvez a gente precisasse pensar, não é mais gestão de pessoas, não é mais recursos humanos, talvez seja gestão dos sistemas, né? Porque tem todos os sistemas envolvidos. Não, eu acho que, obviamente, você
acompanhou, né? Nós estamos na estrada mais ou menos, eu um pouco mais tempo do que você, porque eu sou bem mais velho que você, então mas estamos na estrada ao mesmo tempo. Então você viu, era Departamento de Relações Industriais, né? Depois veio Recursos Humanos, e aí começou-se a gestão de pessoas, Departamento de Pessoas. Eu sou o diretor de pessoas. Então a gente viu muito esses cosméticos, esses nomes, mas no fundo o funcionamento ainda era igual, né? Sim, dizer, sim. Muitas vezes mudou o nome, mas não mudou, né, a prática e esse pensamento, né? Eu queria conectar, já que falamos do livro, né? Eu queria conectar com o curso de designer organizacional, né? Que o Marco tem um programa que era um consultor interno de RH, né? Há muitos anos, era uma referência quando alguém falava, não, eu estou começando a trabalhar em RH como analista, algum curso você recomenda? Não, tem um curso do Ornelas, consultor interno de RH, né, que foi rebatizado, pode-se dizer assim, dentro desse contexto sistêmico, né, já há alguns anos, né, como um curso de designer organizacional, está na 50ª edição, agora em março, né, jornada, como você fala, né, 50ª jornada. Depois queria que você falasse um pouco sobre esse programa, né? Acho que até para as pessoas que se interessarem, né? Então, isso está muito retratado também no livro, Designer RH, ou Designer com o R e o H. Achei muito legal essa sacada, né? Para um novo mundo, né? Mas, assim, falando desse programa e falando do designer, da pessoa de RH. Hoje a gente fala o business partner de RH, né? O que você destacaria, né, assim como conselhos ou sugestões, né, o que você aborda e que você prioriza no seu programa para quem quer atuar de uma forma antenada com esse novo mundo e que você traz no seu programa? Fala um pouquinho para nós. Eu acho que eu vou só reforçar uma fala anterior. A gente tem uma compreensão, eu tenho uma compreensão de um mundo integrado, né? Então, a gente está falando que uma organização é um sistema, é um ecossistema com vários elementos e todos eles conectados, né? Então, quando eu falo de estratégia, de cultura, quando eu falo de estrutura, quando eu falo de processos, tecnologias, quando eu falo de pessoas e quando eu falo de sistemas de tomada de decisão e informação, eu diria assim, eu estou falando de 6 elementos desse grande ecossistema. Você trabalha na área de remuneração e benefícios. Perfeito. Você até está olhando o seu elemento em particular, mas você não pode perder a dimensão de que aquele sistema de remuneração ele vai remunerar pessoas, né, dentro de uma cultura para uma estratégia daquela organização. Né? Então, tudo isso precisa estar conectado. A gente foi fragmentando. Né? Eu gosto muito do Edgar Morin, que fala exatamente disso. A gente fragmentou para facilitar a vida. Né? Com certeza, a gente fragmentou para facilitar a vida, mas ao mesmo tempo ela traz uma consequência, que a gente passou a ver as coisas de uma forma muito fragmentada. E isso tem consequências fortes e importantes, porque a gente foi desaprendendo de entender um ecossistema maior e toda a complexidade que está presente, né? Da ambiguidade e todas essas transformações. Então, o que é, para mim, o designer organizacional? É um profissional que faz, para mim, 3 grandes movimentos. Primeiro, é a nossa capacidade de olhar para fora e para o futuro. Porque eu preciso agora, hoje, preparar minha organização para o futuro. Né? Se eu quero a minha organização caminhando, né, sei lá, daqui a 5, 10 anos, com todas as transformações tecnológicas que nós vamos viver, eu preciso começar a construir isso agora. Né? E esses lapsos de tempo entre o presente e o futuro, eles estão cada vez menores. Né? Cada vez menores. A rapidez da mudança. Muito grande. Né? Assim, a gente está falando de inteligência artificial, nós já estamos vivendo isso. Né? Já estávamos vivendo, mas estamos vivendo sabíamos, isso. Já estávamos. Já estamos, e estamos vivendo agora.
E a pergunta é, quanto mais tempo vai ter? Percebe-se? Então, os lapsos de tempo eles são menores. Então, a primeira competência nossa é de olhar para o futuro. Futurismo, isso é uma outra coisa que eu li que eu achei bem legal. Futurismo não é uma disciplina para futuristas. O futurismo, pensar o futuro, é uma disciplina para o mundo. Eu gosto muito da Rosa Alegria, que é uma grande amiga, e ela discute isso. Por que a gente não ensina futuro? A gente ensina história dentro das escolas, né? Os meus netos têm história. Tem passado. E por que eles não estudam o futuro? Por que a gente não ensina futuro, a pensar no futuro? Né? Então, eu acho que o profissional de RH precisa estar antenado com o futuro. A minha primeira pergunta que eu fiz para os 15, 18 executivos que eu entrevistei no mestrado lá, quando eu fiz o mestrado lá no Chile, foi: como é que você está vendo a organização no futuro? E assim, eu vou te dizer, alguns tinham uma visão muito próxima ou antenados, alguns estavam menos antenados, tá? Então tem essa questão. O segundo movimento importante é você vir para dentro da organização e olhar o teu ecossistema. Ele está preparado para dar conta disso? Ah, não, eu tenho lideranças aqui que não vão dar conta disso. Ah, eu tenho um sistema de remuneração que não vai dar conta disso. Ah, eu tenho uma estrutura que não vai dar conta disso. Né? Veja nas notícias que estão aparecendo agora. Né? Hoje mesmo estava lendo uma do Bradesco, e aí ele fala, eu estou mudando a minha organização. Assim, do ponto de vista de unidades de negócio, de divisões, de departamentos, de vice-presidência, seja lá que nome a gente queira dar. Está lá, está mudando. Por que ele está mudando? Porque a estratégia... ele está vendo o futuro de um jeito. Isso, está vendo o futuro de um jeito e eu preciso mudar a minha estratégia agora para ir lá adiante. Né? Então, eu preciso olhar para dentro da organização. E o terceiro movimento é começar a agir hoje, né? Assim, porque... essa velocidade é muito rápida. Né? Então, eu preciso hoje começar a construir, assim, quem que a área de seleção está contratando hoje? Né? Muitas vezes ela está contratando para o agora. Ou para o passado. Ou para o passado, verdade. Mas vamos imaginar que está contratando para agora. Não, tem que contratar para o futuro, né? Porque esse indivíduo que eu estou trazendo, essa pessoa que eu estou trazendo, ela vai ficar talvez 5 anos, 10 anos na minha organização. O que será da nossa organização daqui a 5, 10 anos? Né? Então, esse é o frame, né, grande do programa. Do programa. Então, a gente fala de complexidade, desse mundo caótico, instável que a gente vive. A gente fala de futuro, a gente fala de cultura, a gente fala de sistemas organizacionais, a gente fala de estruturas organizacionais, as estruturas mais holacráticas, estruturas mais sociocráticas. Né? Enfim, a gente tem que discutir isso, né? Aí você vai dizer, mas isso ainda é pequeno dentro das nossas organizações. Com certeza, temos poucos exemplos disso. Ok, beleza, temos poucos exemplos, mas tá aí, né? É emergente isso que está acontecendo nas organizações, né? Então, tem organizações fazendo coisas muito legais, né? Nesse mesmo livro que eu te coloquei aqui, que é Uma Nova Desordem Organizacional, eu cito algumas mudanças, né? Mas você falou desse livro, né? E o que eu queria trazer assim, você aponta, eu achei muito interessante, porque todo mundo se assusta, né? Você escuta falar, não, VUCA, mundo VUCA, volátil, incerto, né? Quer dizer, esse VUCA assusta muitas pessoas, né? E aí você aponta para uma luz dentro do mundo VUCA, uma luz no final do túnel, né? Que é assim, bom, em vez de a gente se sentir oprimido, né, do caos de tantas mudanças, a gente pode encarar com mais leveza, né, e um convite para mudar a nossa forma de ser e fazer. Né? Conta um pouquinho disso, né? Qual que é a sua receita para a gente olhar com leveza e o que você tem percebido, né, de movimentos, de que movimentos são possíveis nas abordagens que você tem feito, para trazer essa tranquilidade, né? Olhar com leveza e pensar, ok, é uma oportunidade de transformar. E você acha que tem personalidades mais dispostas a fazer este ajuste, essa mudança, né? Juntando lá com o RH, tem
modelo, características de personalidade que facilitam para esse RH pensar sistêmico e pensar no futuro, no novo? É uma pergunta longa, grande. Isso, bem grande. Vamos começar primeiro por quando você chama, né, a atenção para que característica tem o nosso cenário que a gente está vivendo. Né? Então, a gente usa essa expressão VUCA, né, alguns usam Bunny, enfim, né? Tanto faz para mim. Né? Eu tenho um amigo que diz que Bunny é o VUCA Nutella. O Bunny eu não conheço. Como é que é o Bunny? Bunny é... Puxa, agora nem me lembro. É B de... É B de... Mas bem, ele está dizendo a mesma coisa. Está dizendo é frágil, é incerto, enfim, são com outras palavras, mas ele está falando a mesma coisa, né? Da volatilidade do mundo. O que é para mim a volatilidade? As coisas mudam a qualquer momento, né? Qualquer momento pode mudar. A única certeza do mundo é a mudança. Assim, a pandemia mostra uma volatilidade, as guerras que a gente está assistindo mostram essas volatilidades, né? Assim, enfim, então tem uma volatilidade. A vida, a morte, enfim, tudo é muito volátil. Né? Imaginar que é permanente, né? Não faz sentido. Não faz sentido a gente criar uma política, uma prática, ou mesmo uma estrutura dentro de uma organização e acreditar que aquilo ali é para sempre. Não, aquilo é para agora. É para este momento. Né? E isso eu sinto que é difícil as pessoas entenderem isso, porque a gente quer construir para o futuro. E quero que seja permanente, quero que seja desse jeito. Né? A segunda letra é da incerteza. Claro, gente, nós não temos mais certeza de nada. Tudo muda todo o tempo. Né? Que certeza eu tenho disso ou daquilo? Então, a gente tem que conceber que o mundo que eu estou vivendo ele é volátil, ele é incerto, ele é muito complexo, porque tem muita coisa relacionada. Né? Sei lá, estamos falando agora dessa guerra no Oriente Médio. Né? Assim, gente, é difícil você dizer, isso é um problema do Hamas, isso é um problema de Israel. É uma conjuntura de um sistema com muitos elementos. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente fica com essas visões... Simples, né? Respostas simples, respostas rasas até, eu diria. Porque elas querem encontrar uma relação de causa e efeito. Não tem relação de causa e efeito. Uma coisa que eu aprendi na complexidade, o entendimento dela é em retrospecto. Eu só vou conseguir compreender um processo que eu vivi complexo depois que eu viver ele. Quando eu estou vivendo ele, pela quantidade de conexões, eu não consigo entender causa e efeito. Está no olho do furacão. Estou no olho do furacão, né? Assim, e a quarta letra, que talvez para mim é das letras mais difíceis, que é o A, que é do ambíguo, né? Assim, e é contraditório, porque eu tenho isso, tenho aquilo. Eu tenho uma tecnologia que avança absurdamente e a gente tem, né, fome, e a gente tem, enfim, atrocidades, como a gente está vendo. Então, a gente tem o novo e o velho, e, enfim... convivendo, né? Convivendo, e vamos conviver também, né? Porque eu acho que é interessante a gente pensar, porque a gente está construindo, a gente não está construindo um mundo certo, a gente não está construindo um mundo simples. A gente precisa construir soluções para lidar com um mundo que cada vez mais vai ser mais volátil, mais incerto, mais ambíguo e mais complexo, né? Então, para mim, isso é uma realidade. Bom, posto, se isso é uma realidade, por que a gente fica lutando contra ela? Então, o que eu chamo, né? De leveza. Vamos, né? Assim, tipo, vamos brincar e vamos tratar isso com leveza, né? Eu gosto muito e faço um paralelo com um surfista. Né? Então, vamos ser um pouco surfista? Né? Vamos um pouco surfar? O que ele faz? Ele fura as ondas, vai para um lugar que está mais ou menos tranquilo, e fica lá observando, né? Assim, aí vem uma onda, ele fala, talvez dê. Vou nessa, não vou nessa. Vou nessa, não vou, escolho, não escolho. Às vezes ele vai e não dá certo, aí volta, né? Sabe? Então tem uma leveza ali para lidar com essa ambiguidade, né? Assim, às vezes ele viu que era uma onda que era possível e não era, e não foi, ou foi, né? Assim, enfim, então... Ou vai, era um tsunami. Isso. Então, assim, a gente precisa ter leveza para cuidar desse mundo, porque ele não vai mudar, ao contrário, né? Eu acho que cada vez mais vai ser isso, né? Por exemplo, eu falei logo no início dos meus netos, né? Eu fico pensando, como vai ser o mundo? Vou pegar a mais nova, que é a Olivia, que tem 1 ano. Olivia tem 1 ano. Como vai ser o mundo daqui a 20 anos?
Eu tenho 66, eu vou estar com 86, espero que esteja vivo. Como vai ser o mundo daqui a 20 anos? Como eu vou preparar a Olivia para lidar com esse mundo daqui a 20 anos? Né? Que talvez a gente tenha aí o cenário do Jetsons, né? De carros voadores, inteligência artificial dominando muito mais do que está dominando hoje. Né? Enfim, então é um mundo que eu preciso preparar ela agora, né? Assim, preciso preparar ela agora para lidar com isso. Ou pelo menos ela compreender que isso faz parte dessa jornada. Né? E você acha que tem características de personalidade que facilitam ou dificultam, né? Se você olhar tanto no programa de recursos humanos, né? Você percebe algumas características de personalidade das pessoas que entram e que conseguem absorver e traduzir isso em ações mais facilmente do que outras, né? Você consegue fazer esse mapeamento? Eu acho que sim, Roberto. Eu acho que curiosidade, eu acho que é uma característica que tem pessoas que têm curiosidade, tem pessoas que não são curiosas, né? Acho que a curiosidade é assim, e por quê? Né? E aí vem, né, no Rogan o inquisitivo, né? Que é o questionar, e por que não, e por que não. Né? Você percebe isso os programas geralmente têm quantos participantes? 20, 24. 20, 24. Percebo, eu percebo. Eu faço normalmente, não como um critério único, né? Mas eu faço normalmente uma conversa antes. Não chega a ser uma entrevista, uma conversa antes. Eu quero entender um pouco o que ele está buscando no curso, né, para ver se tem afinidade, né? Se tem match dos dois lados. Né? Se o que eu vou entregar vai atender ele, e ao mesmo tempo se ele vai agregar o que ele vem trazer para dentro do coletivo ali. Né? E dá para você perceber, sim, pessoas que vêm e que estão buscando, elas já estão inquietas, né? Assim, algumas pessoas chegam e dizem assim, Marco, eu já vinha questionando sobre isso. Essas são as que vão absorver. Sim, sem dúvida. A inquietude que você falou que você tem também. E assim, eu talvez seja bem cruel aqui nesse momento e, enfim, posso até ser cancelado nessa cultura que a gente tem. Mas eu diria assim, é uma parcela menor da nossa população, né? Que é curioso, que é questionador, que pensa no futuro, que olha para o futuro, que tem coragem, né? Porque aí é uma outra história. Que coragem eu tenho, né? Porque assim, eu quero designers, né, que passem pela minha formação e saiam construindo coisas, né? Não precisa ser disruptivo e nem virar a mesa, né? Nem precisa virar a mesa. Mas é importante que seja provocador, que seja confrontador, né? Então, eu já vi muitas pessoas que passaram na formação e que tomaram decisões nas suas vidas, né? Algumas pessoais e algumas profissionais. É isso, é coragem, né? Assim, porque se eu estou dentro de um sistema que de alguma forma não está acolhendo e não está absorvendo as minhas ideias, né? Assim, eu posso até ir adiante, mas eu também posso fazer uma outra escolha, né? De ir para um outro caminho. Eu fiz escolhas, eu quero mais que as pessoas façam escolhas mesmo. Né? Mas será que não é porque isso que você falou, né, de que é uma parcela menor, porque a formação, vamos falar de universitária, né? Podíamos voltar atrás, né? Não só de administração, de psicologia, de os vários cursos, né? E hoje ainda tem esses cursinhos, né, de 2 anos, que eu acho que dão uma visão ainda mais restrita de práticas e conceitos, conteúdos, mas pouco se estimula as pessoas a pensar. Né? Acho que a formação não é muito, né? Eu fiz PUC, né? Eu tive a sorte na época, estava acho que o primeiro ano, o segundo ano do curso básico, né? E o curso básico lá da psicologia da PUC tinha matérias que eram comuns a todos os cursos, né? Que era metodologia científica, né? O pensar científico, antropologia e realidade brasileira, pensar na realidade brasileira, e isso todos os cursos. Problemas filosóficos e teológicos do homem contemporâneo. Então,
pensar sobre isso. E tinha a psicologia também, um que era igual para todos. Mas a gente era cobrado e era avaliado pela postura crítica, pela análise, né? Para mim, aquilo foi fundamental. Agora, acho que isso não existe mais, né? Então, a pessoa é só estudar, gravar conteúdos, né, concluir um curso para pôr no LinkedIn, pôr no curso. Agora, o quanto que a pessoa tem esta inquietude de analisar, de refletir, de pensar empiricamente, cientificamente? Eu acho que, assim, nesse caso, para ser coerente comigo, são vários os fatores, né? Não é um só, mas eu acho que você traz um que foi educação, né? Educação... Ela virou uma coisa meio de consumo, né? Eu estou educando para o agora, eu estou educando para agora, para entregar agora. Então, faz curso técnico porque ele precisa sair e oferecer um produto, né? Entrar na máquina e fazer um produto, né? Então, é um pouco triste, mas ao mesmo tempo uma grande oportunidade, tá? O que eu vou dizer. A gente está dentro de uma sociedade, né? Eu até poderia dizer um pouco mais, de uma humanidade que mantém o status quo, né? Assim, então a gente ainda está vivendo um capitalismo que mantém esse status quo, né? E eu acho que a gente precisa pensar que grande portal e que grande oportunidade a gente tem hoje, né? Assim, eu vou retomar aqui, porque eu gosto bastante, né? Mas eu aqui, na abertura desse livro, Uma Nova Desordem, eu trago uma frase que eu acho muito legal, eu gosto dessa, que diz assim: o futuro é desordem. E uma porta como esta se abriu apenas 5 ou 6 vezes, desde que a gente se transformou num Homo erectus, né? Então, para mim, o significado foram poucas as oportunidades e nós estamos diante de uma oportunidade de fazer diferente. Nós estamos diante de uma oportunidade de fazer diferente. Repensar o trabalho, né? Assim, repensar a forma como a gente vê o mundo, né? Assim, o conceito de trabalho ainda está muito relacionado à entrega. E hoje, assim, se a gente descer aqui e for andar pelas ruas ao redor, o que a gente vai ver? A gente vai ver uma quantidade de pessoas que não têm trabalho. E a gente está julgando essas pessoas, dizendo que elas não têm trabalho porque elas são, né, assim, são vagabundas, ou são, né, ou estão no crack, ou estão aqui, ou estão ali, né, assim, julgando. Mas, na verdade, a gente está vivendo, e isso é muito importante, uma obsolescência do trabalho, né? Porque a tecnologia está chegando. Mas vão ter novas posições, sem dúvida, eu não tenho dúvida disso. As profissões que meus netos não nasceram ainda, não existe ainda. Mas calma lá, não tem ilusão de que uma vai substituir a outra matematicamente, não. Nós estamos vivendo e vamos cada vez mais uma transição, e essa transição vai aumentar o nível de desemprego, claro que vai aumentar. Então, tem uma conta aí que a gente precisa repensar trabalho, né? Enfim, esse é só um dos aspectos, né? Eu acho que são vários outros que a gente precisa entender. Então, onde que eu queria chegar a gente está dentro de um sistema. Uma vez eu me lembro, tá, num dos livros, né, que tinha uma parede que estava escrito isso, era anônimo, não tinha quem autoria. Eu, inclusive, fui pesquisar muitas vezes dentro da internet para saber quem é o autor disso. Mas uma frase que dizia mais ou menos assim: o sistema está doente. E se o sistema está doente, não adianta você querer usar as mesmas ferramentas para modificá-lo. Você precisa pensá-lo de forma diferente. Você escreveu no LinkedIn do Einstein, né? Que você citou ontem, exatamente. Essa é uma frase do Einstein. É uma frase dele que é usada no livro que eu estou lendo aí de culturas regenerativas. Né? Então, é isso. A gente precisa começar a pensar de que as soluções, elas são soluções de formatos diferentes. E acho que aí tem essa coisa de ser questionador, de ser inquisitivo, de pensar em inovação, né? Assim, como uma coisa com outras bases, né? Como uma outra estrutura. Falamos de personalidade, né? E também uma coisa que nos uniu foi a certificação que você fez do Hogan. Conta um pouquinho as ocasiões em que você usa
né? Como é que você usa? Como é que tem contribuído nos processos que você usa essas avaliações de assessment de personalidade? Eu uso em dois contextos muito bem definidos, né? O primeiro é em processos de coaching. Eu acho que ela é uma ferramenta para os meus processos de coaching fantásticas, né? Assim, eu sinto que os meus clientes, os meus coaches avançam muito. Eu falo que ela dá um atalho, que você economiza horas de tentar captar coisas, né? Eu estou agora num processo eu acho que deve ser a terceira rodada de coaching com o mesmo cliente, que lá atrás eu fiz o Hogan, talvez até precise refazê-lo, né? Mas enfim, até hoje ele cita e ele fala de coisas, o meu hedonismo, meu isso, ele cita coisas que tem uma referência. Então ele dá um mapa, né? Assim, dá um mapa, principalmente os descarrilhadores, né? Os desafios. Esse é das ferramentas que eu admiro, gosto bastante. A nossa amiga comum, Fabiana Maia, que ela cunhou para mim, eu cito sempre que ela falava, não, isso daí é um soco no estômago, né? Um soco no estômago, exatamente. São coisas que estão lá no Johari, como quase todas na área cega, você não tem noção, né, do impacto que aquelas tendências que a gente tem sobre estresse. E acho que tem uma outra coisa bem interessante, que é isso, essa tendência que até em alguns momentos ela tem uma certa qualidade, né? Mas num determinado momento eu cruzo a linha e aí ela fica ruim, né? Ela fica negativa, ela descarrilha, né? Então, acho que tem esse processo de coach. E o segundo que eu tenho também usado muito são para processos de avaliação, de assessment de grupos de líderes, e também até já usei dentro de um programa de desenvolvimento de time de executivos, mas sempre relacionado a um processo. Agora, vamos nos olharmos como enquanto time, né? Quais são as nossas... A combinação de personalidades. Isso, as combinações de personalidades. E aí também tem umas coisas assim interessantíssimas que eu tenho aplicado e tem tido insights muito legais. Agora já insights coletivos, né? E bem bons, né? Legal. Assim, eu ainda não usei, talvez até possa ser o próximo passo, de começar a conectar isso com os movimentos e os trabalhos de cultura organizacional que eu estou fazendo, né? Vamos conversar sobre isso. Porque eu acho que tem, né, até numa das empresas que eu estou fazendo um trabalho agora, eu já até sinalizei o executivo principal, falei, olha, acho que ele precisa fazer um assessment no seu time executivo. E ele ficou muito sensível a isso, então agora eu queria ver se a gente aproveita esse caso para fazer uma conexão, né? O ano passado eu fiz junto com uma amiga que usa também o Hogan, lá de Porto Alegre. Ela fez todo um trabalho de Hogan, de mentorias e de coaches individuais com os executivos, eu fiz o trabalho de cultura. Mas a gente até olhou, mas não fez uma conexão tão direta. Eu acho que Quem tem foi? aí. A Daniela Mariotti, você conhece? Mariotti, sim. Essa Daniela Mariotti. Legal. Bom, tá ótima a conversa. Eu poderia talvez fazer aquela pergunta final. O que você esperava que eu perguntasse e eu não perguntei? Aí eu pergunto agora. Você tem alguma mensagem, alguma coisa para falar para o seu público, né? As pessoas que vão ouvir, provavelmente é porque te conhecem, te admiram, né? Como eu, tenho um respeito pela sua atuação, pelo que você tem feito, a obra que você tem feito. Você tem alguma mensagem, algo que você gostaria de complementar com relação à sua visão de personalidade e as organizações? Uau, tem que respirar aqui. Não sei se eu tenho... O papo foi tão gostoso e a gente passeou por tantos lugares, né? Eu acho que talvez o comentário que eu me referi a um determinado momento sobre o movimento, desses 3 movimentos, né? Acho que para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, reflita você mesmo, né? Para você... Independente de você como profissional, mas para você, quanto que você está olhando para o futuro, quanto que você está
trazendo insights do futuro. E eu posso fazer isso conversando com pessoas diferentes, uma boa. Assistindo uns filmes interessantes que falam de futuro. Lembra, né? A arte, muitas vezes, ela preconiza, né? Ela dá sinais do futuro que a gente vai viver, né? Então, acho que pode ser ali, enfim, lendo coisas, né, que estão fora do nosso repertório e que podem trazer elementos interessantes para a gente pensar no futuro. Não um futuro único, né? Porque o futuro ele vai ser plural, ele é ambíguo, né? Muita pluralidade, né? A gente vai ter de tudo, mas eu acho que é legal a gente ir pensando essas diversas correntes que estão falando do futuro. Acho que a segunda questão é quanto que você está preparado para esses tsunamis que a gente está vivendo, né? Porque há uns 4, 5 anos atrás eu passei um aniversário meu em Fernando de Noronha. Por sinal, um lugar maravilhoso. E eu me recordo de, numa das praias, eu botei meu pé de pato, botei o meu óculos e entrei. E eu me recordo que eu peguei uma daquelas ondas assim, fortes, né, que me derrubou mesmo, literalmente. Me derrubou e eu entrei... Sabe aquele tubo que faz assim? E que você acorda, né? Assim, acorda, sai daquele... Que você fala, onde eu tô? Onde eu tô? Eu acho que o mundo é um pouco isso. Eu tenho vivido isso no seco. Sim. Em muitas circunstâncias. Às vezes na relação com filhos... Às vezes, com algum movimento que eu vejo dentro das organizações, é um tsunami. A gente vai passar bem. Respira. Isso, respira, mas a gente vai passar bem se a gente estiver preparado para sair ralado e sair meio desnorteado, né? E acho que a terceira dica é coragem para a gente fazer diferente e assumir mesmo, né? E fora da curva, né? Assim, às vezes eu me vejo muito, Roberto, muito fora, né? Assim, às vezes eu me vejo muito fora, né? Não concordo com isso, não concordo daquilo. Mas eu acho que a gente tem que ter coragem de dizer, olha, eu acredito nisso e vamos em frente. Né? É fazendo que a gente vai aprendendo. É fazendo também, que a gente vai aprendendo. A gente vai construir esse futuro fazendo. Né? Acho que já foi o tempo de que a gente planejava, de que a gente se adaptava, de que a gente se preparava para a mudança. Eu acho que agora eu preciso viver a mudança. Então a onda chegou, cara. Hoje a gente vive menos... lidar com problemas, que problemas você tem a causa e acha uma solução, resolve. Mas a gente vive paradoxos, né? Sim. Você está lidando com paradoxos o tempo inteiro, né? Isso não tem uma resposta única, né? Não tem. Não tem uma resposta única. E aí, obrigado aí pelo papo gostoso. Eu que tenho que agradecer bastante ao Marco aqui, foi com certeza vai ser um recorde de audiência. Agradecer muito, eu acho que todos devem ter aproveitado e curtido, né? E como eu tenho terminado, né? Se você curtiu, dê o seu like, né? E você compartilhe com os seus amigos, com os inimigos também, que pode ser que eles aprendam e se melhorem de algum jeito em relação a você. Tá? Mas muito obrigado por estar aqui, por estar assistindo, ouvindo ou assistindo, e aguardem os novos episódios. Muito obrigado.